Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. E nesta edição, vamos falar sobre o uso de recursos da segurança pública para combater a violência contra crianças. O deputado Coronel Ulisses, do União do Acre, foi o relator de uma proposta que tratou desse assunto. E para explicar para a gente como esse recurso poderá ser aplicado, o deputado é o nosso convidado. Deputado, seja muito bem-vindo a mais um programa Palavra Aberta. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de lhe entrevistar. Para a gente abrir o programa, eu queria falar sobre essas violências cometidas contra os jovens, crianças e adolescentes. O que tem de mais grave ocorrendo quando se fala nesse segmento da sociedade? Olha, existe várias situações, que abrangem não somente situações presenciais, físicas, que envolve a questão de abusos, mas também hoje está muito em foco, através da inovação tecnológica, essa exploração através do TikTok, através do Instagram, de redes sociais, além de ter situações físicas que muitas vezes ocorrem dentro do próprio lar, Existe uma pesquisa do Anuário Brasileiro, que coloca que mais ou menos entre 60% a 70% dos casos ocorrem dentro do próprio lar, através de pessoas que, na verdade, eram para proteger, que deveriam passar confiança, mas que, muitas vezes, utilizam dessa confiança para abusar da criança, do adolescente. Muitas vezes é um padrasto, muitas vezes é um tio, um avô. Então, nós temos que ter muito cuidado também com essa questão dentro do ambiente familiar. Além dessa questão da inovação tecnológica, que nós temos hoje as redes sociais que estão aí abertas. Se não tiver uma fiscalização, um monitoramento dos pais, o jovem, principalmente a criança e o adolescente, pode correr algum risco, que envolve aí pedofilia, pornografia, exploração sexual, várias outras situações. Recentemente, nós tivemos uma imensa repercussão originada de um vídeo que foi publicado no YouTube por um influenciador que usa o nome Felca, como um nome, espécie de um nome fantasia, E a repercussão desse vídeo acabou chegando até aqui a Câmara dos Deputados. Inicialmente houve uma movimentação muito grande para que fossem votados projetos de lei no sentido de combater essa exploração de crianças nas redes, E no início teve algum barulho, alguma discordância de opinião entre governo, oposição, mas parece que no final conseguiram chegar a um bom termo, conseguiram alcançar ali pontos de consenso e nós tivemos uma série de votações com apoio tanto do governo quanto da oposição de projetos que têm o objetivo de proteger essas crianças. O senhor entende que é uma pauta do Congresso mesmo, já se tornou uma coisa suprapartidária, essa luta pela proteção das nossas crianças? Com certeza, isso é algo que a população exige e o Congresso tem que seguir a vontade do povo. Nós somos eleitos com essa finalidade. Houve aquele barulho porque, em determinado momento, o governo quis utilizar dessa pauta que é tão importante na questão da proteção da criança, do adolescente, ele quis utilizar como uma forma de censurar as redes sociais. Então, nós não podemos admitir a censura, até porque a nossa Constituição prevê que nós temos que ter a liberdade de expressão. Todavia, conseguimos retirar essa parte da censura e, logicamente, esse projeto foi aprovado com a aquiescência tanto do governo como também da oposição, porque chegamos num acordo realmente daquilo que era o âmago do projeto, que era a proteção da criança, do adolescente, no seu ambiente físico, no seu ambiente familiar e principalmente dentro das redes sociais. Agora, tratando especificamente desse projeto que o senhor foi o relator na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, ele diz que o financiamento dos programas de combate à violência contra as crianças vai estar colocada nesses recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, FNSP. Como é que seria utilizado esse recurso? Olha, o Fundo Nacional de Segurança Pública, ele é regido pela Lei 13.756 e essa lei define
alguns parâmetros para que os estados e o Distrito Federal possam receber recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública. A título de exemplo, é obrigatório ter programas de proteção às mulheres, combate ao feminicídio, então 10% de tudo aquilo que é repassado para o Estado é destinado para isso. E a ideia desse projeto é que nós possamos também incluir dentro desse rol a obrigatoriedade para que o Estado, o Distrito Federal recebam esse recurso, que eles tenham programas de combate à violência contra crianças e contra adolescentes, questões relacionadas principalmente a assédio sexual, exploração sexual, seja elas, o combate a isso, né? Seja ela nas redes sociais, seja ela no ambiente físico, que também seja prestado determinado recurso oriundo desse Fundo Nacional de Segurança Pública também para dar assistência àquelas vítimas, né? Crianças, adolescentes que em algum momento foram vítimas dessa exploração ou dessa violência. Ou seja, os senhores criam a possibilidade de utilização desses recursos, aí os entes da federação é que vão correr atrás de dar o direcionamento adequado, baseado no que ocorre em cada região, né? A gente sabe que gravidez, por exemplo, de meninas em idades muito jovens, ainda acontece muito em regiões um pouco mais afastadas dos grandes centros, então fica uma coisa, o tipo de violência também varia de região para região, né, deputado? Sim, então o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, ele é repassado para as secretarias estaduais de segurança pública ou de justiça criminal, né? Então é um recurso que é repassado fundo a fundo, e essas secretarias, elas serão obrigadas a ter um programa e, logicamente, comprovar que esse programa tem efetividade e tem atendido não somente o combate, mas a assistência das vítimas. Agora tem um ponto mais sensível quando a gente fala de violência contra crianças e adolescentes, que é a parte da conscientização. Existe alguma controvérsia, alguma polêmica em relação a isso ainda, porque você tem setores da Câmara, alguns deputados que dizem, olha, é preciso conscientizar essas crianças, é preciso, de uma forma, claro, acessível a elas e de uma forma infantil até, explicar para elas o que é abuso sexual, né? Que tipo de parte do corpo o adulto não tem direito de acessar de uma criança, especialmente adultos que não sejam pai, mãe ou responsável, né? Que tipo de atitude de um adulto poderia ser caracterizado como uma violência, e isso aí, segundo esses deputados, seria adequado para ser ministrado até mesmo nas escolas. E já tem uma parte dos deputados que diz que não, que qualquer assunto que trate de partes íntimas do corpo não deve ser tratado com essas crianças, né? Que eles não podem ter acesso ainda a essas discussões sobre partes do corpo e tudo mais. Como é que o senhor encara essa discussão? Olha, eu entendo que nós temos que educar, sim, as crianças e os adolescentes, informar, mas eu acho que isso tem que ser feito com profissionais adequados, né, que tenham uma capacitação técnica específica para esse tipo de situação. Eu acabei de visitar esses dias, lá no estado do Acre, a Delegacia de Combate a Crimes contra Criança e Adolescente. E as duas delegadas que dirigem essa pasta lá no Acre, elas me levaram numa sala que eu achei muito interessante. Elas fazem palestras nas escolas, em várias escolas, ensinando exatamente isso. E eles me mostraram um painel que eu achei muito interessante, que é um painel de sinalização, onde tem o desenho de uma criança, e aí tem os pontos vermelhos, os pontos verdes e os pontos amarelos. Os pontos verdes é onde pode tocar, por exemplo, o braço pode tocar, então tem um ponto amarelo, né? A mão pode tocar, tem um ponto amarelo. Aí já tinha um ponto vermelho quando se tratava nessa região do peito, né? Que na criança futuramente será os seios, né? Nas partes que são genitais tinha o símbolo vermelho, né? Ou seja, aí não pode tocar, né? E alguns outros locais, ponto amarelo, que eram locais de risco. Então, eu achei muito interessante. Então, eu entendo que uma aula, uma palestra, uma instrução nesse nível é adequado, com profissionais que realmente tenham a capacitação para isso, né? Então, as delegadas dão esse suporte
com alguns psicólogos especialistas no cuidado com crianças. Então, dessa forma, eu entendo que é possível. Agora, não pode ser feito de maneira abusiva ou de maneira genérica, muitas vezes desvirtuando, né, o ensinamento e entrando para pautas que envolvem ideologia de gênero, que envolve outras situações por exemplo, sexo explícito, né? Essas situações a criança não tem a capacidade mental para absorver isso da maneira como um adulto teria. Deputado, nós estamos encaminhando para o final do programa. Eu queria falar sobre a tramitação. Como é que esse projeto, que vai destinar recursos para a proteção das nossas crianças, vai tramitar agora dentro da casa? Então, ela já teve aprovação na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Em seguida, ela vai passar ainda pela Comissão de Finanças e Tributos, também na Comissão de Assistência Familiar e também na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, para poder ir para o plenário. Ainda tem algum tempo aí para passar em todas essas comissões. Muito obrigado pela entrevista, deputado. Muito obrigado. Nosso programa está chegando ao final. Para você que nos assistiu pela TV, muito obrigado pela sua audiência. Já para você que nos acompanhou pelo YouTube, aproveite para se inscrever no canal da Câmara dos Deputados, que já conta com mais de 1.300.000 inscritos. Obrigado também pela sua companhia e até a próxima.